Sabe, a gente olha para os maiores criadores de conteúdo do mundo e fica se perguntando como é que eles conseguem estar em todos os lugares, o tempo todo. Será que eles têm um exército secreto? Ou, sei lá, trabalham 18 horas por dia? A resposta, na verdade, é bem mais simples e muito mais inteligente. Dá uma olhada nesse número aqui, 250. É mais ou menos essa a quantidade de conteúdo que os gigantes tipo Alex Hormozy publicam. E não é por mês, é por semana. A maioria das pessoas sofre para fazer 5 posts. Então, qual é o segredo por trás disso? Bom, nessa análise, a gente vai desmontar esse sistema passo a passo. Vamos começar com a armadilha em que todo mundo cai, o burnout. Depois vamos direto para o princípio central: criar uma vez, multiplicar para todo lado. Daí a gente entra nas táticas para turbinar os textos, transformar eles em visuais e, claro, a regra de ouro que amarra tudo isso. Então, vamos começar pelo problema que praticamente todo criador de conteúdo conhece bem de perto: a armadilha do burnout. E ela é alimentada por uma mentirinha bem cruel sobre essa necessidade de criação constante. E aí fica a grande pergunta, né? Como é possível manter um ritmo desses sem simplesmente surtar, sem esgotar completamente a energia e a criatividade? Olha, parece uma tarefa de super-herói, mas o segredo aqui não é. E aqui está a grande mentira que causa todo esse esgotamento. Aquela ideia de que cada post precisa ser 100% novo. Pensar assim é como tentar construir um prédio novo todo dia, começando pela fundação. É uma ideia legal, mas completamente insustentável na prática. E aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, o método do burnout, aquela batalha diária para criar algo do zero. Do outro, o sistema inteligente de reaproveitamento, que é criar uma vez e multiplicar com estratégia. A escolha é bem clara, né? É entre a exaustão total e o crescimento de verdade. E isso nos leva direto para a solução, o grande segredo daquele 1% dos criadores de conteúdo, a filosofia de criar uma vez só e multiplicar para tudo que é canto. Essa estratégia tem até um nome chique: reaproveitamento de conteúdo com inteligência artificial. Mas a ideia é simples, é pegar um conceito forte e, de um jeito bem estratégico, ir remodelando ele para diferentes plataformas, diferentes públicos, usando a IA como se fosse um multiplicador criativo. A melhor analogia para entender isso é essa aqui. É a mesma água, só que em recipientes diferentes. Pensa que a água é a sua ideia principal. O recipiente é a plataforma. Pode ser um tweet, um carrossel, um post no LinkedIn. O conteúdo, na essência, é o mesmo. O que muda é só o formato. E por que isso funciona tão bem? Porque permite manter a consistência sem se esgotar, permite alcançar muito mais gente sem precisar trabalhar mais horas, ajuda a construir uma marca pessoal forte e unificada. E o melhor de tudo, você fala uma vez e a IA se encarrega de levar essa voz para todos os lugares que importam. Ok, beleza, vamos para a parte prática então. Como é que a gente transforma uma única ideia em dezenas de posts, começando só pelo texto? O primeiro nível é o mais fácil de todos, a redistribuição. Aqui, a gente não está falando de reescrever nada, é literalmente pegar algo que já funcionou e colocar em outras plataformas parecidas. Simples assim. Pensa no exemplo prático. Um tweet que viraliza. O que o criador faz? Ele simplesmente copia e cola no Threads. Depois joga como uma nota no Substack. O resultado? 3 públicos diferentes, uma mensagem só e, o melhor, 0 trabalho de reescrever. É o mínimo esforço possível para um máximo retorno. Agora subindo um degrau. Nível 2. Alavancagem. É aqui que a mágica acontece. A gente pega uma peça de conteúdo mais longa, tipo um artigo de blog ou uma newsletter, e ela vira fonte para dezenas de posts menores. E o processo é genial. Primeiro, tudo começa com esse documento fonte, tipo uma newsletter. Segundo, a IA entra em campo para extrair os pontos-chave e transformar tudo numa thread pro X, o antigo Twitter. E terceiro, esse mesmo documento é fatiado em vários posts pro LinkedIn, com cada post focando em uma única ideia daquele texto original. Certo, o universo do texto já foi dominado. Agora chegou a hora de ir além e traduzir essas mesmas ideias para o formato visual, para expandir a mensagem para muito mais plataformas. E no nível 3, tudo vira visual, com os carrosséis. Lembra daquela thread de texto do nível anterior? Então, ela já é o roteiro perfeito para uma história visual. Cada tweet vira um slide, fica super interativo. E o mais incrível é a versatilidade dos carrosséis.
Eles funcionam super bem no Instagram, no LinkedIn, no Threads e até no TikTok. É um único formato visual que alcança de uma vez só 4 públicos diferentes. E isso não é só teoria, não. A fonte que a gente analisou cita o exemplo do The Culturist. Eles fazem exatamente isso. Começam com uma newsletter, transformam numa thread no X e depois eles simplesmente tiram prints da própria thread e postam como carrossel no Instagram. É, literalmente simples e eficaz desse jeito. Então, o ponto principal é este. A partir de uma única ideia, se cria um ecossistema de conteúdo inteiro. Uma thread, vários tweets mais longos, vários posts no LinkedIn e carrosséis para 4 plataformas diferentes. Isso sim, é multiplicação inteligente. Mas calma, antes de sair multiplicando tudo por aí, tem uma regra de ouro. Um fundamento que é essencial para que esse sistema todo funcione de verdade, sem virar uma bagunça. E a regra é bem clara. Domine uma plataforma e um formato antes de sair multiplicando. Tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo logo de cara é uma armadilha. A base desse reaproveitamento todo é a clareza e não a pressa. O caminho certo é este aqui. Primeiro, foco total para dominar uma plataforma. Depois, usar o que a gente chama de plataformas espelho, tipo o Threads para o X, simplesmente copiando e colando para criar consistência com pouco esforço. E só depois que essa base estiver bem sólida é que faz sentido expandir para outros formatos e outras plataformas. É aquilo, né? Primeiro a fundação, depois o prédio. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Depois de entender esse sistema todo, a pergunta muda. Não é mais como criar mais conteúdo. A pergunta de verdade agora é: qual é aquela única e boa ideia que vai ser multiplicada esta semana?